Voltamos ao vivo, aqui direto do Nibs Cultural, 16º Seminário Internacional Pais e Filhos vai na tua, com um tema incrível agora. Vocês sabem, sou Beto Bigatti, pai mala, estou aqui o dia inteiro transmitindo. Manda esse link do YouTube para uma mãe, um pai, uma avó, um vô, uma amiga, um amigo, para a gente poder compartilhar essas conversas aqui. O podcast serve para trazer as estrelas e convidados especiais aqui para nossa conversa. Esse moço voltou para cá, porque ele gostou, né? E aí eu trouxe mais duas pessoas especiais aqui, vou apresentar para vocês. A Ana Sofia Guerra, vou dizer o seguinte para vocês. Ela é psicanalista, psicóloga formada pela UFSC, mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal do Paraná. E vou dizer para vocês que se existe licença paternidade no Brasil, é por causa dessa moça. Agradeçam a ela. Se nós temos hoje os 5 dias, é por conta dela. Vou explicar. A Ana, ela é filha do deputado Alceni Guerra, que é o autor da licença paternidade, né? E ela nasceu exatamente na época da Assembleia, que estava acontecendo a Assembleia Nacional Constituinte, e inspirou a licença, não é isso? Sim. Muito obrigado, portanto. Você é muito especial no Brasil, você tem noção disso, né, Ana? Olha, eu recebo tantas cartas, tantas mensagens das pessoas, que eu acho que no decorrer do tempo eu fui passando a reconhecer mais esse valor, né? São muitos pais que me escrevem, assim, frequentemente falando sobre os efeitos da licença paternidade na vida deles, dos filhos. Então, acho que esse valor foi sendo construído para mim, né? E na época, foi uma mudança de paradigma tremenda. Hoje, né, a gente já tá no sangue. Bom, temos 5 dias. Mas na época, o que o teu pai propôs foi uma coisa que não se pensava. Foi uma ruptura importante, né? Inclusive porque a lei, o projeto, ele não era para ser aprovado, né? O presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, já tinha anunciado que não tinha nenhuma pauta para aprovação. Era um congresso majoritariamente de homens brancos, de famílias muito tradicionais na época, né? Eu acho que a gente tem uma mudança no formato do congresso hoje em dia, mas na época era desse jeito. E não tinha nenhuma abertura para isso, porque os homens não estavam interessados nesse tipo de cuidado, porque já estava bem estabelecido quem fazia esse cuidado, né? E eu acho que o que pega aí no meio disso tudo é a contingência do fato de que minha mãe, de fato, teve um problema no parto, né? De fato, ela foi para o hospital, o parto não foi bem sucedido, ela ficou internada por 40 dias, ela não tinha como voltar para casa. E eu fui para casa e ela ficou no hospital. Então, meu pai estava no meio da Assembleia Constituinte, tinha que lidar com tudo isso, tinha que ficar em casa. Um dia antes da fala dele, inclusive, é um dia que ele passa a noite acordado, cuidando de mim. E ele também tem uma formação como pediatra, né? E uma formação em que ele via muitas mães que faleceram no parto, na mesa de parto, e que os pais não tinham direito de cuidar das crianças, as crianças estavam absolutamente sem cuidado por terceiros. E eu acho que o fato de ter esse viés também que foi muito pessoal, assim, cara, né? Mas foi o cara certo na hora certa, porque a gente estava Exato. discutindo também o que seria o Brasil, né? As leis. Tanto que no dia que ele começa a falar dele, ele vai subir no pleito do plenário e ele tá muito bravo, ele quer fazer uma fala colérica. Passou a assim. noite em claro, né? Ele tá cuidando de muito você. bravo. E, na verdade, ele muda. Ele decide fazer uma outra coisa. E quando ele vai falar, ele decide falar sobre todas as mulheres, todas as mães que ele atendeu, todos os filhos cujas mães morreram do lado de parto e os pais não tiveram a oportunidade de cuidar dessas crianças. E é muito bonito porque o pessoal começa a rir na Assembleia, a fala dele começa todo mundo rindo, o pessoal vai se silenciando. Sim. E quando você vê, tem um monte de gente emocionada no final da fala dele. E uma fala totalmente, né, do coração. Impensada para aquele Exato. momento. Olha que homem que é o teu pai, para ter tido essa sensibilidade lá atrás. Porque hoje é bacana, hoje, né, nós temos aqui os exemplos todos. A gente colhe hoje os frutos dessa decisão de alguns homens do passado que disseram o pai é importante também, gente. O pai não é só o pagador de contas, né? Não é só a mãe que faz tudo, né? Exato. Fazendo história. Eu acho que ele nem imaginava a repercussão. Pois é, né? acho que não. Mas olha só, tá aqui com a gente também o Douglas Streloff, que é o assessor do Marcos Piangers e é pai do Miguel. E ele tá aqui também porque ele acabou de voltar de uma licença paternidade de 1 ano, né, Douglas? É isso mesmo, 1 ano. Olha que o pessoal maravilha, ouve né? e fica assim, caramba, 1 ano? Tá, mas privilegiado, ano... sim. O próprio Beto perguntou, mas foi 1 ano mesmo? Tipo 12 meses, assim? Tipo, o de mesmo janeiro a ano, dezembro? Isso.
Que massa. O Miguel nasceu em fevereiro, daí a partir de janeiro. Então, não só foi depois de ele ter nascido, foi as últimas semanas. Que dia de fevereiro? Que dia 10 de fevereiro. Olha, ótimo. Eu sou dia 17, o meu filho dia 7. Olha então, só, tá tudo ali. A minha irmã dia 13. Ah, viu? Minha Maravilha, gente. Só gente boa. Mas olha só, pra gente não perder aqui, porque eu vou distrair com esses três aqui, não vou falar da coisa mais fundamental. Por que a gente está aqui, né? Vocês estão vendo a camiseta aqui do Douglas e do Piangers? Eles estão divulgando a coalização Licença Paternidade. Ou seja, apesar de todo esse movimento histórico e lindo do teu pai, a gente agora, os 5 dias só, não bastam mais para esse momento. Atrás da camiseta está escrito 5 dias é pouco. Então é para isso. E aí eu quero que vocês me falem mais sobre esse movimento. Douglas, explica pra gente. A gente conheceu a Ana, inclusive, em agosto. Teve um evento na Câmara dos Deputados, em agosto desse ano, que foi para discutir exatamente a questão da licença paternidade. E aí a Ana fez a fala, o deputado Alcene fez, o Piangers falou, eu também compartilhei a minha experiência. E lá tinha uma galera que depois chegou e começou a falar com a gente, dizendo assim, olha, a gente está participando de um movimento aí, tem uma galera que está querendo aumentar a licença paternidade. Querem fazer parte? Não existia o nome Coalizão Licença Paternidade ainda, né? Tinham pessoas e entidades... Um grupo de pessoas movidos pela causa. Por uma causa. Exato. Que não necessariamente a entidade dela falava de licença paternidade, mas que começaram a perceber, opa, peraí, se eu quero um mundo mais equalitário, faz sentido pensar numa licença paternidade. Tem que começar por ali. Se eu quero mais participação das mulheres no mercado de trabalho, poxa, faz sentido pensar também em licença paternidade. Ou seja, a licença paternidade acaba catalisando uma série de outras demandas, né? Ela é a porta de entrada para uma série de outras coisas. E aí surge, então, esse movimento. Hoje, qual é o teu papel no movimento, Piangers? Cara, várias pessoas se juntaram realmente para tentar fazer a coisa acontecer. O que acontece? Uma agência nos ajudou a fazer o logo, uma outra agência a fazer o site. A gente está lançando agora, dia 5 de dezembro, o Instagram. O Douglas ajuda na estratégia. A Camila, que trabalhou no Nubank, também está no marketing, na estratégia. Está organizando um monte de gente, né? Eu ajudo como eu posso ajudar. A gente está gravando um vídeo. A gente juntou o Lázaro Ramos, agora dia 5. Vai lançar um vídeo de apoio à ideia de aumentar a licença paternidade. Vou fazer meus vídeos também. Então a gente tenta, cada um a sua capacidade, ajudar a ideia de que no ano que vem a gente possa votar um aumento dessa licença paternidade. São vários cálculos que estão sendo feitos por diversos grupos e o nosso sonho é poder ter mudança de lei para que os homens se percebam como cuidadores também e não deixem passar essa oportunidade fantástica de estarem perto dos filhos nesses primeiros momentos da vida. O que acaba se Desculpa, Beto. Mas o que acaba se defendendo na coalizão é uma licença estendida, ou seja, que seja acima de 5 dias, obrigatória e remunerada. Então, assim, obrigatória para, de fato, o filho nasceu, vai lá, tira um período de licença paternidade, estendida porque a gente acredita que 5 dias não é o suficiente, e remunerada porque hoje, na prática, o RH lá precisa justificar os 5 dias e não é licença paternidade, porque ela não é regulamentada. É justificativa de falta por doença. Imagina. Ou seja, olha a mensagem que se passa. Então assim, tá lá, vou cuidar 5 dias para cuidar de uma doença. Deus, uma doença mesmo. Sabe? Eu falo isso, eu me sinto mal pensando. Gente, é muito louco. Eu trabalho numa empresa que a licença agora aumentou para 20, né? Mas era 5 dias. E a licença luto, então se tu perde alguém da família, são 8 dias. Olha. Então, até a licença do luto era maior do que a licença paternidade. Isso, né? É maluco, não né, é gente? a licença luto que é bastante tempo, né? A licença paternidade que é pouco tempo. Exatamente. Não, que fique bem claro. E eu acho bacana, como nada é por acaso, né? Apesar de ser psicanalista, eu dou minhas viajadas. Hoje, a Ana está justamente aqui para nos falar sobre os benefícios da licença do ponto de vista da psicanálise para o homem. Não é, Ana? Fala pra gente o que tu já tem de apontamentos? Então, eu acho que da minha parte na coalizão, a coalizão foi um grupo de pessoas que nasceu de uma forma muito orgânica, né? De pessoas desejosas de pensar numa licença paternidade que vai além desses 5 dias, porque a gente sabe que 5 dias não são suficientes. Isso sem contar, desculpa te interromper, se ele nasce na sexta, tu perde o sábado e o domingo. 5 dias corridos, não 5 dias corridos. Dias úteis. E assim, 5 dias dá tempo de fazer as coisas burocráticas. O pai precisa ir ver a certidão de nascimento, resolver as coisas do hospital. Não dá tempo nem de ter contato com a criança, né? Com esse ser que está aí no início de uma formação. E acho que para a psicanálise, o que a gente vai pensar
é que esses primeiros dias são a oportunidade da criança começar a estabelecer vínculos com os pais. E eu acho que a gente costuma falar sobre instinto paterno e instinto materno, né? Para a psicanálise, o instinto é justamente o que vai diferenciar a gente dos bichos e dos animais. Porque os bichos e os animais têm só instinto. A gente tem uma outra coisa além do instinto. O instinto não é suficiente. O instinto é, você está com fome, você precisa comer. O instinto é uma coisa biológica. E é justamente nesses primeiros dias que a gente começa a inscrever na criança uma coisa que vai além do instinto, porque ela tem fome. Você vai dar de comer, você vai afagar a criança, você vai dar carinho, você vai dar amor. Então, começa a surgir algo que a psicanálise chama de pulsão, que é quando o instinto se mistura com o amor. E isso vai traçar toda a forma das pessoas se relacionarem no futuro delas. Toda a nossa forma de lidar com o amor, com as relações, com as amizades, com os afetos, a forma como a gente faz laço na vida se estabelece a partir dessas primeiras relações fundantes, que é como a gente vai vinculando o que a gente precisa, as nossas necessidades, com o amor. Então, assim, é impressionante a necessidade, a importância desses primeiros dias, como isso traça em absoluto a vida do sujeito. A forma como a gente vai se relacionar no mundo, na nossa vida, é traçada a partir desses primeiros dias. Então, assim, quando a gente pensa na dimensão disso, é muito claro que 5 dias não são suficientes, né? Porque fica muito claro que a ausência vai trazer também todos os malefícios reversos disso que tu está falando. A gente estava conversando há pouco sobre isso, né? Porque me parece que a ausência ela é muito prejudicial nesses primeiros dias, mas quando há uma presença que se inscreve ali, tudo bem que o pai se ausente depois. Inclusive é importante que o pai se ausente depois, para a criança conseguir se emancipar, construir coisas próprias, que não fique absolutamente dependente de um pai e de uma mãe. Mas para que essa ausência possa acontecer, é preciso uma presença antes, para a gente ter essa cadência, né, de presença e ausência. Perfeito. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está querendo saber assim, óbvio, a gente precisa aderir a essa coalizão. Quais são os passos? O que eu lá em casa posso fazer para apoiar? E depois, quais são os passos para isso virar, enfim, uma mudança de legislação? O que vocês estão imaginando, Douglas? A coalizão, para saber qualquer informação, é coalizãolicensapaternidade.com.br ou no Instagram também, coalizão licença paternidade. O que eu recomendo? Ficar atento, entrar no site, se inscrever lá, apoiando de fato a coalizão. E ficar atento porque agora no dia 5, semana que vem, a gente vai, né? terça-feira, na próxima terça-feira, vai ser feito o lançamento do manifesto. Vai ter vídeo do Piangers, do Lázaro e de outros embaixadores também, que vão colocar uma luz um pouco mais profunda sobre o tema. Né? E o objetivo é que fure essas bolhas, porque tem muita gente que já diz, beleza, isso é importante, mas tem muita gente que nem sonha Nessa enquanto discussão. isso é importante e que a discussão hoje ela existe, né? Então, Tem gente que está pensando com a cabeça de 1987 ainda. tá bom, 5 dias e tal, a pessoa, né? E aí quando você começa a ouvir especialistas falando, olha aqui, ó, tá aqui, ó, tem dados que mostram o quanto é importante. Porque eu acho até maluco a gente ter que ainda assim falar Sim. dados, porque Parece é tão, tão óbvio, autojustificável, Exato, né? verdade. Mas eu ainda tenho que falar dados para dizer, não, tá aqui, ó, A cientificamente. gente ainda precisa de um argumento, né? É verdade. A despeito de esquisito, todos é. que... E aí, então a partir do dia 5 começa essa movimentação, vai ter agora uma votação no Supremo Tribunal, daqui a 2 semanas, para de fato o Supremo dizer que a Câmara precisa legislar sobre o assunto. Que eu também falo que também é outra coisa meio bizarra, né? Porque a Câmara deveria olhar para trás e dizer assim, 35 anos depois não foi regulamentado ainda? Pô, galera, por questão de honra aqui, vamos votar esse assunto que é tão importante? Então, de fato, passa... Eu acho que talvez seja importante a gente esclarecer isso, né? Porque a licença paternidade, na verdade, é uma emenda à paternidade. Ela é uma emenda à licença maternidade. Então, ela não é uma lei estabelecida. E o que ficou definido foi, da promulgação da emenda à paternidade, da licença paternidade, foi instituído que o Congresso tinha um prazo para aumentar e regulamentar isso como uma lei. E nesses 35 anos isso nunca aconteceu. Então isso foi uma pauta para o STF, que agora está pleiteando para o Congresso, em que a gente tem um prazo que o Congresso defina quantos dias em um projeto de lei de fato, senão eles vão equiparar a licença paternidade e a licença maternidade. Então há uma tensão agora, inclusive política, para definir o que de fato vai acontecer com essa lei, né?
E eu fico pensando que a gente estava conversando agora sobre a coalizão, né? A coalizão ela foi construída de uma forma de pessoas desejosas de mudar essa licença paternidade. E acho que o que a gente vai fazer na terça-feira é mais ou menos isso, né? Ampliar um pouco. Colocar a voz para o mundo. Colocar a voz para um grupo, assim, maior grupo de pessoas possíveis, que as pessoas, né? Todo mundo aí que está motivado com esse projeto, com essa mudança de projeto de lei, que os toque e que a gente consiga mobilizar mais gente aí. Que eu acho que qualquer pessoa que tem família, quem já passou por isso, entende essa importância, essa relevância, né? Mas eu tenho certeza que esses embaixadores vão fazer esse barulho necessário e vamos torcer para que isso vire uma realidade concreta, né? E para daqui, sei lá, daqui 1 ou 2 seminários a gente esteja aqui comemorando e falando sobre esse tema com muito orgulho e parabéns pela iniciativa. Boa. Parabéns, muito sucesso para vocês. Eu, infelizmente, preciso encerrar aqui, mas eu vou pedir para o Douglas passar, então, de novo, o site, como é que a pessoa pode assinar lá? Exatamente, tem um formulário que a pessoa pode assinar, e aí, a partir do momento que assina o formulário, faz parte de grupo de WhatsApp que vai receber esses vídeos. Então, por isso que é importante, em algum momento, a pessoa se conectar com o movimento. Maravilha. Né? Que como foi falado, é um movimento de pessoas que se organizaram para colocar uma voz única e uma direção com relação ao assunto que já foi falado separadamente muitas vezes. A hora que acabar aqui, eu vou entrar no site, vou assinar, que eu ainda não assinei. Por favor. Gente, muito obrigado. Valeu, Sucesso para Beto. vocês. Obrigada. Eu volto daqui a pouquinho com mais um podcast ao vivo aqui do Unibis Cultural, 16º, calma, Tana, 16º Seminário Internacional Pais e Filhos, vai na tua. Agora